Fala galera, eu sou Alexandre Borges do canal Carros Lab. Mais um ano está passando, final do ano já está chegando aí e a gente resolveu encerrar esse ano nada mais do que um Honda Fit 2008. Vamos voltar aí no tempo 10 anos atrás e ver por que essa primeira geração desse carro ainda é tão pesquisado na internet, por que procuram tanto saber desse carro, o que esse carro tem tanto a oferecer pra gente até 2018, ou seja, nós vamos pegar um carro de 10 anos atrás e descobrir, desvendar o famoso segredo do Honda Fit. Então vamos dar uma olhada nesse carrinho, ver o que ele tem de tão especial. Então, essa é a frente do Honda Fit. Como vocês podem ver, a lanterna dele ela é um pouco diferente. Por que ela é diferente nesse caso? Ela tem a parte interna cromada, ela não tem aquela parte preta, né? Então se vocês repararem em volta dele aqui, ó, ele é cromado, tá? Não só a parte onde está a lâmpada, e sim as partes à volta dela, né? A partir de 2007 eles mudaram isso daqui, então o logo da Honda ficou de forma diferente aqui na frente, né? Tendo esses detalhes aqui nas laterais. O interessante desse carro é que ele tem só esse pequeno compartimento que leva o motor, ou seja, ele é bem curto a frente dele, é uma frente bem compacta. Na lateral, vocês vão reparar também que não mudou muita coisa do design do carro desde quando seu lançamento, foi em 2003, né? Então, se for ver, não mudou muita coisa. Agora, nesse modelo EX, lembrando que esse é o modelo 2008, EX 2008, tá? Ele vem com repetidor de seta já no retrovisor, lateral é praticamente a mesma. Uma coisa interessante desse carro é o que? Ele tem de uma ponta a outra praticamente 3,83 aí de comprimento. Porém, ele tem um detalhe: a distância entre eixo dele ficou praticamente 2,5. Ou seja, eles colocaram a roda dianteira mais para frente, a roda traseira mais para trás, fazendo com que esse espaço no meio entre elas ficasse muito grande. Qual que é a vantagem disso daí? Você ganha espaço interno. Outro detalhe também que ficou bem interessante desse carro é o que? O tanque de combustível dele, geralmente 90% dos carros ou mais, o tanque de combustível fica nessa região aqui do carro. Ou seja, embaixo do passageiro, dos ocupantes de trás do veículo. Isso faz com que você perca espaço lá dentro, porque você acaba tendo uma elevação maior ali por causa do compartimento de combustível, do tanque de combustível. Nesses modelos do Honda Fit, no caso todos os Honda Fit, o que eles fizeram? Eles colocaram o tanque de combustível mais para frente. Aí você vai pensar, então quer dizer que eu vou pegar uma lombada, pegar um buraco, alguma coisa, a primeira coisa que vai bater é o tanque de combustível. Não, a Honda pensou nisso daí e colocou uma proteção. Então logo que você for dar uma pancada ali, caso aconteça, que é raro isso acontecer, a pancada não vai ser no tanque de combustível, sim primeiramente nessa proteção. Então foi uma coisa muito bem pensada da Honda, que quase nenhum carro tem isso daí. A parte interna do carro ficou de como que ele era em 2008. Essa parte aqui, ele tinha tipo de um tecido, tá? É um tecido bem macio, legal. Essa parte aqui é plástico, mas ele tem um acabamento, digamos assim, bem bom. Um acabamento muito bom do carro. Controle dos quatro vidros, né? Travamento das portas e para você travar o vidro traseiro para não baixar nem levantar. Ele tem essa partezinha aqui em preto e esse detalhe meio que cinza, ou meio que não chega a ser um cromado, né? Aqui, como vocês podem ver, ele vai ter o controle dos retrovisores, direito e esquerdo, para você ter o controle elétrico dele. Saída de ar. O acabamento dele não é um acabamento com soft touch, não é nada assim tão premium, mas é um acabamento bom. Ele tem um acabamento bem desenhado, o painel é bem desenhado. Para 2008 estava um acabamento bem legal para o carro. O volante era revestido em couro, desse modelo EX, tá? Lembrando, ele era revestido em couro. Ele já vinha com airbag pro motorista e airbag pro passageiro. O painel dele era uma coisa diferenciada. Era um painel bem interessante. Para ser sincero, na minha opinião, é um dos painéis, assim, tirando esses modelos mais novos, na época do carro era um dos painéis mais bonitos, né? Uma cor bem agradável para quem está dirigindo, não é aquela cor tão enjoativa, né?
Ele vinha com um detalhe ali do Fit. Ele vinha, digamos que um computador de bordo aqui. Ele vai estar mostrando coisas bem simples, que é o quê? O consumo do combustível do carro. Ele dentro da cidade aqui, ele está fazendo esse modelo aqui que a gente pegou, uma média de 11, 12 km por litro dentro da cidade. Lembrando que esse modelo 1.5 EX, ele só trabalha com gasolina. E esse é um carro bem interessante, porque a gente conseguiu um carro que ele está apenas com 42.300 km rodado. Por ser um carro 2008, esse carro ele está zerado. Quase praticamente não rodou nada esse carro. Então, como eu estava falando, ele tem airbag para o motorista, airbag para o passageiro. O sistema de som do carro, ele já vinha com esse sistema de som original dele, que é um sistema de som bom, tá? Ele tem uma qualidade de som boa, tá? Os alto-falantes são originais do carro. Ele não tinha nada de especial assim, ele tinha entrada auxiliar, CD, rádio FM, som, tal, não tinha nada de especial. Aí você vai falar, pô, não tem uma entrada de cartão de memória, não tem um MP3. Tem, esse carro ele lê MP3. Só que a entrada auxiliar dele, o que a gente pode fazer? Existe na internet um adaptador que você coloca atrás do som e você puxa como se fosse um rabicho para dentro do porta-luva, que você consegue estar usando a entrada auxiliar dele, sem fazer modificação nenhuma aqui na frente do carro. Aí você consegue ligar o seu celular, consegue ligar um MP3 para você colocar aí para estar tocando as músicas. O sistema de ar-condicionado dele era um sistema simples para a época, porém funcional. Então você tinha aqui o ar-condicionado, não era dual zone, mas é um ar-condicionado que funcionava bem, ele gelava bem, tinha um controle bacana. Então aqui controle de velocidade dele, temperatura, ar quente, ar frio e o posicionamento dos ventos, né? Aí ele tem saída de ar aqui, pisca-alerta, saída de ar do outro lado. Esse detalhe aqui do vidro que é o quê? Ele é mais escurecido nessa parte, então na hora que você está dirigindo, o sol pegando aqui, ele não vai ofuscar tanto a sua vista. Então vai ficar uma coisa bem interessante, para a época era uma coisa bacana. No quebra-sol, espelho de cortesia para o motorista, tá? Ele não vinha com a luzinha, só o espelho. Aqui no centro, duas luzes de cortesia também. Os auxiliares aqui para leitura, para você pegar algum documento dentro do carro. Objeto. Esse carro é aquilo que eu falei, ele não é um carro esportivo nem nada assim, mas era um carro para família, foi uma mini SUV, digamos assim. Ele tem bastante porta-objeto, então ele tem porta-objeto aqui na frente, porta-copo aqui. O famoso câmbio CVT, que a gente vai estar falando sobre ele. Aqui você pode até colocar alguma coisa, apesar que você baixa aqui, ó, mas você pode colocar alguma coisa. Mais um porta-objeto aqui e um outro porta-copo aqui atrás com um porta-objeto. Para vocês um outro detalhe que eu acabei me mostrando, o porta-luva ele é dividido em duas partes. É um porta-luva relativamente pequeno, porque você vê a tampa dele, é uma tampa grande, só que o porta-luva acaba sendo um pouco pequeno. E ele, ó, ele não baixa suavemente. Volante, esse volante ele não tem controle de profundidade, mas ele já tem um controle de altura do volante. Então você tem um controle aqui legal. Lembrando que a gente vai dar uma volta com esse carro, ele é direção elétrica. Vou mostrar para vocês como que ela responde aí no dia a dia para estar dirigindo. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é o quê? O espaço interno atrás, para quem vai atrás do carro. Mostrar para vocês agora a grande sacada da Honda em relação a esse modelo do carro. Não esse modelo especificamente, na realidade o Honda Fit em si. O espaço interno, lembra que eu falei para vocês que o tanque de combustível eles tiraram dessa parte, colocaram o tanque mais para frente e aumentaram a distância entre eixos para praticamente 2,5 metros? Olha o que mudou isso daí no carro. Eu tenho 1,70 m, o banco da frente está regulado para minha altura, eu sento suavemente no carro. E olha o espaço que eu tenho. Cabeça aqui é um espaço longe do teto. Eu tenho um espaço bom aqui para minhas pernas, eu posso sentar bem folgado mesmo no carro. O vão central dele é bem baixo, tá? Ficou bem baixo esse vão central. Então você quase sente bem pouco dele. Ele tem uma elevação, você consegue perceber, mas é uma elevação bem baixa comparado com outros modelos de carro. E agora a grande sacada dele. Você vai carregar alguma coisa, olha o que você pode fazer com esse banco. Você levanta o banco
Pronto. Olha que detalhe, eu levantei só esse lado do carro. O outro lado ainda consegue ir mais um ocupante. Então você consegue colocar um monte de coisa aqui para você carregar. Uma cadeira, alguma coisa que você for levar, você consegue colocar aqui. Por quê? Não tem o tanque de combustível aqui embaixo atrapalhando, ocupando o espaço. Então você ganhou isso daí. E detalhe, você levanta esse banco, você pode também levantar aquele lá da mesma forma que esse. Agora eu mostrar para vocês o encosto do banco quando você baixa, o espaço que você ganha. Você tira o encosto de cabeça, tá? Vamos colocar aqui de lado, solta o encosto do carro e puxa ele. Olha o espaço que você ganhou. Ele ficou totalmente plano, não atrapalha lá embaixo porque justamente está sem o tanque de combustível, ou seja, ele ficou reto, você ganha aqui aproximadamente 1,70 m de espaço. Ou seja, você consegue carregar muita coisa. Essa é a traseira do Honda Fit, tá? Não mudou muita coisa, esse modelo é o modelo EX 1.5 de 16 com motor VTEC de 105 cavalos. Qual que é o detalhe que diferencia esse modelo para o LX e o LXL? Apenas essa bolinha azul aqui, ó. Esse é o detalhe que vai estar mostrando que esse modelo é o modelo EX. Lembrando que esse carro foi fornecido por um músico que acompanha nossos vídeos. Então tá aqui, ó. Ele carrega violão, guitarra, caixa de som, amplificador, pedestais. Para você ter uma ideia, olha o tamanho desse pedestal, esse outro pedestal, você pode ainda colocar violão, caixa de som, amplificador, o que for. Aqui embaixo, ó, a gente tem um step, tá? Aí a gente tem ali macaco, tem aqui aqueles ferrinhos para você prender aquela rede, para as compras não ficar andando para um lado para o outro, ele tem essa luz de cortesia. Então é um carro bem interessante, tem mais um porta-treco ali para você colocar alguma coisa. Ó. Esse banco também você pode reclinar ele. Então é muito legal esse carro, um espaço muito bom. Agora vamos ver o que ele tem aqui dentro. Lembra que eu falei? Olha o tamanho desse motor, o tamanho desse capô do carro. Vamos dar uma olhada. Esse é o motorzinho do carro. Se você for ver, é um motor pequeno. Você vê o tamanho da minha mão, o tamanho do motor, ó. É um motor Honda VTEC 1.5 de 105 cavalos, 16 válvulas. Ele não vem com aquela quantidade gigantesca de velas que o modelo 2004, 2013 ele vinha com 8 velas. Esse modelo aqui trabalha com bem menos velas do que comparado com o modelo anterior, apenas 4. E ele tem um detalhe também que é interessante, ele não trabalha com correia dentada, ele trabalha com corrente, fazendo com que a manutenção desse carro seja praticamente nula em relação à parte de correias do carro, né? Aí você vai me falar, mas eu já vi muito Honda quebrar. Acontece, pode acontecer de Honda quebrar. Porém, é raro você ver um Honda Fit quebrando, tá? É muito raro você ver um Honda quebrando. Esse modelo do carro, ele te dá muito pouco assim de manutenção. Raramente você vai ver um carro desse no mecânico. Se você tiver a mesma sorte, por exemplo, desse carro que a gente está mostrando, que é um carro que ele foi bem cuidado, a troca de óleo do câmbio foi feita na época certa, as revisões foram feitas de acordo com a tabela de revisões do carro, então é um carro que dificilmente vai dar um problema que vai te deixar no mecânico. Essa é uma outra vantagem do Honda Fit que a gente descobriu aí, que é um carro que quase não quebra, é um carro inquebrável. Se você for ver lá fora, esse carro é usado para um monte de coisa, o pessoal faz entregas com esse carro, não é à toa, é um carro que dá muito menos manutenção. As peças desse carro são caras? São caras, tá? Não é um carro que ele é barato, até mesmo porque você não acha uma peça paralela no mercado. Ele geralmente é uma peça que tem que ser uma peça original Honda. Porém, é uma peça que você vai demorar muito tempo para trocar. Não é uma coisa que você vai trocar direto. Então esse daqui é o pequeno motor dele aí que empurra esse carro com tranquilidade. Bom pessoal, vamos dar uma volta agora com o Honda Fit, seu modelo 2008, vamos ver como que ele vai sair dentro da cidade. Então vamos ligar o carro.
pessoal costuma reclamar muito da suspensão desse carro. Fala que a suspensão é um pouco dura, alguns falam que a suspensão é mole. Na realidade, a maior parte do Honda Fit a suspensão é um pouco mais dura, tá? Por quê? Ele é um carro mais baixo. Isso é uma coisa que o pessoal reclama muito desse carro. Ele, por ser um carro mais baixo, ele raspa muito, tal, que esse carro é ruim porque ele é muito baixo. Na realidade, se você for parar para pensar, não é que o carro ele é muito baixo. Não é, o problema do carro não é por ele ser baixo. Esse carro foi projetado para andar nas ruas lá de fora. A gente sabe muito bem que as nossas ruas aqui no Brasil não são lá um exemplo de ruas perfeitas. Então nisso a suspensão acaba sentindo um pouco mais. Ele é um carro realmente um pouco mais baixo, porém ele foi feito para trabalhar com ruas com um asfalto bom. Então, tirando esse detalhe, ele anda muito bem, tá? A suspensão absorve muito bem as imperfeições do solo. Você não ouve tanto ruído para dentro do habitáculo do carro. Esse câmbio é aquele câmbio que eu estava falando para vocês, ele é um câmbio CVT, então, ou seja, eu tô aqui, ó, ele não tem a troca de marcha, não tem aquele negócio de ficar reduzindo, fazer troca de marcha o tempo inteiro e tal. Ele é um câmbio que ele vai fazer a troca de marcha só na hora que ele engata primeiro. Ele entrou, ligou o carro, saiu, ele já vai rodar naquilo até o final. Então agora eu vou dar uma esticada. O pessoal fala que o câmbio CVT não desenvolve muito, é um câmbio que não dá muito assim, muito prazer em estar dirigindo, que ele não acelera legal e tal. Então eu tô aqui, ó, numa via que ele é uma via que dá para acelerar um pouquinho com o carro, dá para mostrar como que esse câmbio vai trabalhar. Ele não vai ter a troca de marcha, então vocês não vão sentir aquele tranco no carro. É um câmbio para conforto, tá? Digamos assim. Então, sem mais, vou mostrar para vocês como que é. Então, ó, tô parado aqui, vou acelerar, vou pisar de uma vez e vamos ver como que ele vai desenvolver. Ó, ele cantou o pneu, tá? E ó, ele tá desenvolvendo o carro. Vai embora, ó. Acabou a via, deu 80 por hora, eu tive que reduzir. Não teve a troca de marcha, ele deu uma cantada de pneu, até mesmo porque tá chovendo. Ele deu uma tracionada boa, então, ou seja, você vê, o pessoal reclama tanto, o câmbio CVT não tem troca de marcha, o câmbio CVT não anda bem. Porra, ele é econômico e anda bem o carro. Você tem todo o conforto, você não tem aquele tranco do solavanco o tempo inteiro da troca. Então, pra você ver, tá chovendo, a gente tá andando com o carro, vocês podem reparar, ele não tá trepidando o tempo inteiro, é um conforto que esse carro tem. O banco dele é um pouco mais duro, tá? Ele tem uma pegada assim um pouco mais dura. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas o banco desse carro ele é de tecido, tá? Ele não é de couro, apesar de que é um opcional, você poderia ter pedido, no caso, um banco de couro na época, né? Então é um carro que ele anda bem, tá? O consumo aqui dentro ele faz em média de 11 a 12 km por litro, lembrando que ele só roda na gasolina. Na estrada ele vai fazer uma média aí, esse modelo 2008, uma média de aproximadamente 14, 15 km por litro, mais ou menos, tá? Dependendo muito do seu pé. Se você for comparar com o modelo 2004, 2003, o consumo dele era muito menor. Você chegava a fazer na estrada aí uma média de 17 km aí por litro. Mas levando em conta que a gente está com um câmbio automático, então ele está com uma média muito boa. Então, ó, é um carrinho bom. Ele não tem aquele design de um puta de um carro, nada demais, tá? Ele é digamos, é um compacto que não é compacto. E você viu que o espaço interno dele dá para carregar muita coisa, ou seja, tá aí, esse é um dos grandes atrativos do Honda Fit. Econômico, baixa manutenção, um grande espaço interno, que se você for ver para comprar hoje, se você pegar um carro desse, na minha opinião, entre os carros de hoje em dia, a partir de 40 mil reais, e não tem tudo isso que esse carro tem, não tem esse espaço, eu prefiro pagar 20 e pouco, quase 30 num carro desse daqui, apesar de ser um carro de primeira geração aí do Honda, tá? Bom, pessoal, esse foi o último vídeo do ano. Quero desejar a todos vocês ótimas festas, bom divertimento. Se for dirigir, não beba, lembrando disso. Esse foi o Honda Fit 2008, o carro aí, último carro do ano que nós escolhemos, justamente porque é um dos carros mais pesquisados na internet.
Então não esqueça aí de deixar o seu joinha, dar um clique aí em gostei, se inscreva no canal e ano que vem nos acompanhe com os próximos vídeos. E até mais!